Boa noite a todos. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, nobres irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui no canal A Plenitude das Escrituras. E hoje, meus irmãos, iremos dar continuidade ao estudo sobre entre o amor e a justiça, conciliando os salmos imprecatórios com o princípio, o mandamento de Jesus sobre amar os inimigos, que demos início na semana passada. E hoje, então, é a segunda parte. Para os irmãos que ainda não assistiram, não puderam assistir, ou aqueles que estão chegando agora no canal, estão conhecendo o canal através deste vídeo, começamos na semana passada esse estudo, a parte 1. Hoje, então, a parte 2. Hoje é a segunda e última parte desse estudo que busca trazer o entendimento, com a graça de Deus, de conciliar, algo que muitos acham que há alguma questão de diferença, que há uma mensagem diferente entre os salmos imprecatórios com a mensagem do Senhor Jesus de amar os inimigos, de orar pelo aqueles que perseguem, Então muitos não conseguem conciliar, ver algo diferente, Mas nesse estudo buscamos trazer, a harmonia, embora pareça diferente, mas há sim uma harmonia, há sim um princípio parecido entre ambos, Então, no estudo da semana passada, fizemos uma pequena introdução. Falamos sobre a natureza dos salmos imprecatórios, como que são esses salmos imprecatórios, e são mensagens ali que eles falam qual o significado, que quer dizer invocar maldição ou clamar contra. E vemos que a verdadeiro sentido, dos salmos imprecatórios são orações de confiança, de entrega a Deus. Não são manifestações carnais em busca de vingança, do inimigo, apenas de um coração ali contaminado, pela ira. Vemos qual o verdadeiro significado, de amar o inimigo, o verdadeiro significado de dar a outra face, e também seguimos até o fim dele. E agora, nesse estudo de hoje, iremos dar o tópico sobre a ira santa, o zelo de Cristo no templo, que está em João 2, dos versos 3 ao 17, e assim iremos terminar esse estudo, certo, irmãos? Então é isso. Peço aos irmãos que possam, já de agora deixar o vosso like, depois também puder compartilhar, esse estudo em suas redes sociais, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, onde os irmãos puderem, e quiserem. E depois, ao terminar também é muito importante deixar um comentário, um glória a Deus, ou o que acharam do estudo, pontos também que os irmãos observaram e quiserem também comentar, ou alguma dúvida, terei todo o prazer aqui de estar lendo e comentando, respondendo, aos comentários, certo? Então, vamos dar início aqui. Então, novamente, para aqueles que estão conhecendo o canal agora por esse vídeo, tem a parte 1, é só entrar no canal, estará aqui há 5 dias, atrás, 6 dias, a primeira parte, menos de 1 hora, e até para entender melhor, para compreender, a continuidade agora, para compreender esses outros tópicos aqui é muito importante, ter visto os outros, entender, sobre a questão de o significado de amar o inimigo, dar outra face para o significado, a natureza dos salmos imprecatórios, para compreender melhor a mensagem que será trazida agora. Então é isso, irmão. Vamos dar início aqui. A ira santa, o zelo de Cristo no templo, João 2, dos versos 3 ao 17. Vemos a seguinte cena, Jesus entra no templo e vê cambistas e comerciantes explorando o povo, profanando o sagrado. Então toma um chicote
né, o Senhor Jesus, e os expulsa, derrubando mesas e moedas. E disse-lhes: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de negociação. João 2,16. O texto diz que os discípulos lembraram-se das Escrituras, né, ao ver essa cena de Cristo, né, agindo dessa forma, e se lembraram das Escrituras, e se lembraram mais especificamente de Salmo 69, verso 9, que diz: o zelo da tua casa me consumirá. Aqui Jesus manifesta a ira santa, não um ódio pessoal, mas indignação pura, fruto do amor pela santidade do Pai. Em Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis, ou seja, existe uma ira que é justa, porque reflete o caráter de Deus. A ira santa é a reação do amor diante do pecado, ou, né, da injustiça. O amor que não se indigna com o mal é indiferente, e a indiferença é o oposto do amor. Então vemos um princípio, né, aqui, algo que é muito importante, de que o justo, né, o santo, o homem de Deus, a mulher de Deus, diante da injustiça, diante do pecado, ele tende a se manifestar, ele tende a despertar nele uma ira santa. Foi o que Jesus fez aqui. Jesus, diante daquele cenário do templo sendo feito, né, de um lugar de negociação, de venda injusta, ele se indignou, ele ficou revoltado. E nisso, olha o que o texto diz, né? Ele pegou um chicote e expulsou, derrubando mesas, moedas, né? Tudo ali que tinha aquela que prendia ali os animais, ele quebrou, né, as cercas. Então, diante da injustiça, o justo ele tende a manifestar uma ira santa. E é claro, o detalhe é observar, Jesus obviamente ele não, ali o texto não mostra, né? Jesus ele não machucou ninguém, ele não espancou ninguém, mas ele expulsou de uma forma, né, uma forma violenta ali, uma forma mais firme, né, usando de força, para quebrar ali aquelas obras, né, que os homens, infelizmente, né, tomados ali por ganância, né, por usura, tinham feito. Então Jesus, obviamente, ele não bateu em ninguém, ele não machucou, feriu, mas ele quebrou ali aquelas obras que tinham sido feitas ali, né? Toda aquela, digamos assim, que a infraestrutura, né, que as pessoas tinham feito para fazer as suas vendas ali. Então, ele manifestou aquela ira. E é aquilo que Efésios, que Paulo fala, né? Efésios 4:26, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, na ira, você pode ver que Jesus, em nenhum momento, ele xingou, ele falou, né, palavras ali de ofensas gratuitas. Ele simplesmente fez algo e que, obviamente, ele não pecou por causa disso, né? Jesus foi um homem sem pecado, justo, perfeito, né? Então, ele não pecou nisso. Claro que uma coisa que eu trago aqui também é que não é por isso que eu estou insinuando que qualquer coisa, né, que aconteça, a gente tem que sair, né, dando chicoteada em todo mundo, quebrando as coisas, revirando mesa. Não é isso. É até uma coisa que no estudo passado eu não pontuei isso, e eu vou pontuar bastante aqui no estudo de hoje, nessa segunda parte, que os exemplos que irei trazer aqui de servos de Deus, né, de homens de Deus que se revoltaram, né, e fizeram algo mais forte, né, não é uma insinuação de que deve fazer a mesma coisa em qualquer situação, sabe? Não é porque uma pessoa fez uma coisa e você já deve ter a mesma atitude. Tem que ter, né, eu repito, tem que ter o discernimento, obviamente. Tô dando aqui exemplos, né, de que, porque eu quero mostrar que
entre né, os salmos imprecatórios e a mensagem, né, de amar o inimigo, elas não estão apartadas. Elas têm princípios idênticos, são frutos, né, de um mesmo, são princípios de frutos de um mesmo espírito, né, o Espírito de Deus. Como mostrei na semana passada, né, os salmos imprecatórios são, sim, textos inspirados por Deus, né, pelo Espírito Santo. E a mesma coisa, obviamente, a mensagem de amar o inimigo. Então eu quero aqui deixar esses exemplos de homens de Deus que eram, sim, santos. Eles amavam o inimigo, sim. E no estudo passado eu falei, né? Eu trouxe aqui um discernimento de discernir qual o tipo de inimigos, que a gente tem, sim, dois tipos de inimigos, como né, pessoas, né? Claro que eu não falei sobre, né, o diabo, né, e os anjos caídos, mas falei, né, pessoas, né, o tipo de inimigos, tipo de como que as pessoas podem se manifestar, né, como nossos inimigos, né? Que eu falei no estudo passado que pode ser ter o discernimento do inimigo que às vezes nos persegue, né? Ali um pessoal, né? Algo mais dentro das nossas vidas, né? Que a gente se manifesta contra nós, né? Quer nos perseguir, às vezes nos ofender, né? E inimigos que realmente se fazem inimigos de Deus, né? Que é aquele inimigo que é impetuoso, que ali nesse momento, como eu falei, né, existe inimigos pessoais, né, aqueles que nos ofendem, né, nos perseguem. Esse devemos amar, perdoar, buscar reconciliar. Mas há também inimigos de Deus, os que levam, né, se levantam contra a verdade, blasfemam o nome do Senhor, se tornam instrumentos do diabo. Eu falei contra esses, né, o amor cristão ele não é conveniente, mas deve ser intercedido, né, por justiça, seja pela conversão ou sim pelo juízo de Deus. Orar para que o juízo de Deus venha sobre esse indivíduo. Então é nesse sentido. Então devemos ter, né, um discernimento, né, e orar de forma correta, né, e agir da melhor forma para não, obviamente, cometermos uma injustiça, né, um erro, né, pecarmos. Então Jesus manifestou essa ira santa, né? Nos salmos imprecatórios encontramos o mesmo tipo de zelo, um amor que não suporta a injustiça, porque anseia em ver a glória de Deus manifesto. Então, o nosso amor não é um amor como muitos pregam, né? Que é um amor ali de amar o inimigo, isso com ele amar também a injustiça que ele pratica. Ser passivo, né? Não, somente ame e isso, e acabou. Nós devemos, diante, né, do pecado, diante da injustiça, manifestar o que? A indignação, né? Mostrar ali que nós refletimos o caráter de Deus. Então, manifestamos aquela ira, uma ira santa, diante daquela injustiça, e podemos sim manifestar, ir contra, verbalizar, né, que isso é algo errado, algo pecaminoso, né? Eu digo sempre isso, muitas vezes já disse, né, que, né, a vida do cristão ela é de constante posicionamento, né? Sempre devemos nos posicionar contra o mal, deixar isso claro, né? Então devemos sim, ainda mais quando algo que ali está indo contra, né, algo santo, contra a santidade de Deus, devemos nos manifestar e de forma assim firme, às vezes, muitas das vezes de forma dura, não com flores, né, e amar ali, e abraçar o mal e pronto, né, e não, eu amo o inimigo, e assim ser passivo, né, diante de injustiças, do pecado. Então, é isso. Então, os salmos imprecatórios, tanto o caráter, né, a atitude que o Senhor Jesus teve aqui, demonstra aquele mesmo tipo de zelo, pelo amor, o amor à verdade, a indignação diante da justiça, que não suporta a injustiça, o pecado, que anseia, né, que a glória de Deus manifeste, seja respeitada. Assim, tanto o salmista quanto o Senhor Jesus Cristo expressam o mesmo coração, o amor pela santidade. Então, quando nós vemos o mal,
Nós devemos sim, em nossas orações, orar para que aquele mal seja repreendido, para que a mão de Deus venha pesar sobre aquele que se levanta, né, como um instrumento, né, do diabo, contra se levantam, né, como realmente inimigos de Deus, que estão com seus corações totalmente, né, tomados, né, ali pelo mal, são impetuosos, né, têm uma mente totalmente reprovável, para que ali a verdade seja feita, a verdade, né, seja manifesta e a justiça seja feita. Então, quando vemos ali pessoas, né, que cometem corrupção, assassinam, né, e tantas outras coisas, e também se levantam, né, contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, devemos manifestar uma indignação, uma ira santa e clamar para que Deus faça justiça. Bom, e falando justamente sobre isso, sobre a ira de Deus, sobre a justiça, né, o juízo de Deus, veio o próximo tópico, que é a ira de Deus e o princípio da disciplina, que está em Mateus 18, 15 e 17. Eu até falei no estudo passado também, eu rapidamente citei essa passagem, que essa passagem, ela talvez nos clareia, né, nos demonstra de uma melhor forma como que é essa relação entre a ira de Deus e o amor de Deus, né? Que vamos aqui, ó, muitos associam o amor de Deus apenas à brandura e à tolerância. Essa é a palavra até que me faltou, né? Sermos tolerantes ao mal, né? Ao pecado, ver um mal sendo feito, o inimigo ali se manifestando, uma pessoa fazendo justiça, e não, devo amar o inimigo e pronto, e tolera tudo aquele mal que está sendo feito, né? Então a gente não pode ser assim. Mas a Bíblia revela o amor verdadeiro, disciplina e confronta, né? Então o amor verdadeiro, ele disciplina e confronta. Em Mateus 18, versos 15 ao 17, Jesus ensina o princípio do cuidado e da correção entre irmãos. Vejamos, ó. Se seu irmão pecar contra ti, vai, né, arguí-lo entre ti e ele só, ou seja, ali conversar com ele. Se não te ouvir, leva contigo mais um ou dois. É o princípio de uma ou duas testemunhas. Se recusar a ouvir a igreja, né, então ele fala ali, né, leva duas pessoas. Se ele não ouvir, aí leva, né, até a igreja. Ali a pessoas, né, principalmente as lideranças ali, né, presentes naquela igreja, naquela congregação, seja diáconos ou presbíteros. E se ele recusar, se ele não aceitar a correção, se ele não dá ouvidos, considere-o como gentil e publicano, ou seja, uma pessoa apartada que não está em o mesmo espírito com a igreja, ou seja, uma pessoa ali fora da igreja. Então veja, perceba, né, que a meta é sempre a restauração. Mas há um limite quando há a recusa ao arrependimento. Esse processo é, ao mesmo tempo, um ato de amor e um ato de justiça. Então, vemos aqui que sempre tem um limite. Veja, se uma pessoa que está dentro da igreja, né, um irmão, ele está em pecado, ele comete um erro contra um irmão ou outros irmãos, ele ali, o irmão vai conversar com ele, olha, irmão, né, tem uma conversa pacífica, né, como falou aqui, como é dito, a meta é sempre buscar a restauração, né, aquilo que, como Jesus falou, ó, não é já quando uma pessoa te faz um mal, você já é ir, como diz, né, com uma pedra, já com a pedra na mão, querendo já, né, digamos assim, né, a figura de linguagem, né, de querer já retribuir com o mesmo mal, né, com a mesma moeda, né. Não, sempre buscar ali restauração, conversar, olha, irmão, você fez algo de errado, ou às vezes o próprio irmão que foi alvo, né, daquela ofensa, né, daquele erro que um outro irmão cometeu, e conversar com ele, olha, poxa, eu me senti ofendido, eu acho que você, né, passou do ponto, conversa, né, tenta convencer de que ele fez algo de errado e possa se arrepender, pedir desculpas, e você, obviamente, também perdoá-lo,
e assim terminar ali, né? E ali você ganhar, né, o seu irmão, ou outro irmão vê que, né, foi feito algo de errado, né? E aquela pessoa vai até ela e pede, olha, você acha que você agiu de forma errada, agiu de forma, né, ali ignorante com fulano, se deve ali pedir desculpas, se arrepender desse mal, tal, tal. Então, esse é o princípio, sempre a restauração. Aí, se caso ele não ouvir, leva ali, busca ali outros irmãos, né, talvez mais sábios, né, para conversar com ele. Aí ter ali também testemunhas, né, para saber que tudo está sendo feito de forma correta. Se ele continuar no erro, né, com o coração ali endurecido, levar, né, esse conhecimento à igreja, esse erro à igreja, e assim por diante. Então, tem um processo ali de restauração para que aquela pessoa, ou até mesmo mais, né, uma pessoa, né, dentro ali da igreja, irmãos, possam reconhecer que estão no erro e buscar, né, um arrependimento e também se desculpar, né? Então há todo esse processo de restauração, mas há um limite. Se ele continuar dessa forma, depois de tudo isso, é para essa pessoa ser afastada da igreja. Então todo mal ele tem um limite. Não é algo que pode ser sempre tolerado, tolerar o mal. Então essa pessoa deve ser afastada. Então esse princípio demonstra muito bem isso. De um lado demonstra aqui o amor de Deus, que é o que? A restauração. É sempre buscar, né? Aqui, quando o irmão ele te faz de uma forma, né, sem sabedoria, te faz algum mal, alguma coisa que talvez te feriu, e você busca se reconciliar com ele, conversar com ele, esse é o princípio de dar outra face. Esse é o verdadeiro sentido que foi abordado no estudo passado de dar outra face. Que eu até falei, né, que não é algo literal, né? Uma pessoa vir te dar um tapa no seu rosto, no lado direito, se oferecer à esquerda, né? Ou a pessoa vem te agredir, te ferir, você deixa a pessoa porque você ama o inimigo e vai deixar ela te ferir, não. Ali foi uma figura, né, de linguagem que Jesus fez. Não é algo literal, né? Então isso é o sentido de dar outra face. É quando alguém te faz um mal, te fere, te ofende, age de forma injusta, né? Você, o que você busca? Você não vai agir da mesma forma com aquela pessoa. Você não vai agir da mesma, né? Dar a mesma, né? Agir da mesma moeda, com a mesma intensidade ou até pior, né? E quando é que é um irmão, no caso de um irmão, você deve conversar com ele e não já sair ofendendo, né? Falando para outros irmãos, ó, irmão tal me fez isso, me fez aquilo. É uma pessoa usada pelo diabo e pronto, né? Antes poderia haver uma conversa antes de chegar a esse ponto, né? De querer já sair contando, né, para os quatro cantos que o irmão fez tal coisa, fez isso, aquilo, que antes poderia ser resolvido, né, com uma conversa. Então é isso, sempre buscar a restauração. Então isso aqui é a representação do amor de Deus. Só que de um lado vemos a ira de Deus, a justiça sendo feita. Que se a pessoa continuar dessa forma, deve ser ali, deve ser afastada do povo de Deus. Então Deus não se alegra com o castigo, mas ama a retidão. Ele corrige o que ama, né? Os que amam. Então vemos ali em Hebreus 12, 16, esse princípio que Deus e não se alegra com o castigo, mas infelizmente às vezes é necessário, né? Porque ele ama a retidão. Da mesma forma, os salmos imprecatórios não são ódio humano, mas clamores para que o amor e a ordem divina triunfem sobre a rebeldia, né? Então, da mesma forma, aqui é um princípio parecido, né? Os clamores que vemos ali nos salmos imprecatórios não é fruto de um ódio humano, mas clamores que o amor, né, a ordem divina triunfem sobre a rebeldia, né? Estão unidas, andam juntas. Então aqui Mateus 18 demonstra isso, a ordem e a justiça, o amor e a justiça, o amor e a ordem andando juntas. Quando isso é
quebrado, quando isso é incessantemente, né, uma pessoa está quebrando essa ordem, devemos clamar a Deus para que Deus possa fazer justiça, né? Isso seja cessado. O salmista não pede destruição por prazer, mas por zelo, que o mal não triunfe e que o nome do Senhor não seja profanado. Então esse é o nosso desejo, né? Que o mal não triunfe. O mesmo princípio está em Mateus 18. O amor verdadeiro não ignora o erro, mas busca restaurar com verdade. Então está aí um princípio que Mateus 18 demonstra. Esse equilíbrio entre o amor e a ordem, o amor e a justiça. De que, diante do erro, aqui as pessoas estão no erro, devemos restaurar, buscar, dar outra face, ou seja, buscar a restauração, perdoar o irmão que fez aquele mal, buscar, né, ter ali, conversar com ele. E se não continuar, se ele continuar dessa forma, deve ser afastado, deve ser tirado do meio. Não deve permanecer nisso. E isso leva para outras situações, né? Ou seja, a pessoa está sofrendo injustiça, não deve permanecer nessa justiça só porque deve amar o seu inimigo. Um exemplo, por exemplo, de um casamento, né? Onde, vamos supor, né? Claro que um divórcio, né? Nunca deve ser algo... nunca é algo bom, né? Mas, por exemplo, uma mulher que está sendo constantemente agredida num casamento, né? Fisicamente, né? Está sendo ali agredida, sendo agredida pelo marido, né? O marido agride ela, bate nela. Realmente algo ali... realmente trazendo, né? Ferimentos em seu corpo. Nessa situação, é justo, né? A pessoa sair, né? Se divorciar, porque ela está tendo a sua integridade física ali, tendo a sua integridade física sendo ferida, né? Então a pessoa, é justo a pessoa sair. Então, nesse princípio, a pessoa não, como muitos falam, né, que amar o inimigo é você se deixar ser agredido, se deixar ser ferido, né, pelo inimigo, porque você deve dar outra face, né? Não é nesse sentido literal, né? Então a pessoa, ela deve sim buscar a justiça, né? Buscar se afastar desse mal, dessa pessoa, né? Então ela deve estar apartada disso. Então, dando aqui um exemplo mais sem ser na igreja, né? Então a pessoa está sendo agredida num casamento, está sofrendo agressões, até realmente risco de vida, né? Deve se afastar, deve sair desse casamento e não só ficar nessa de amar o meu inimigo e dar a outra face, né? Algo assim do tipo. Isso não faz sentido, né? Então é isso. Dando esse adendo, né? Para desmontar essa falsa interpretação de que amar o inimigo ou dar outra face seria, né, um pressuposto para você se deixar, né, ser ferido pelos seus algozes, né, de forma gratuita, né? Ou uma criança, né, que está sendo ferida pelo padrasto, né, pela madrasta, e deve ali ocorrer justiça, né? Deve haver justiça. Uma pessoa que está sofrendo agressão, né, ali sexual, né, abuso sexual, deve sim buscar a justiça para que a pessoa seja, né, punida, seja presa, seja punida. Então é isso. Então te vê nessa forma. E o próximo tópico é sobre a ação do Espírito na justiça. Paulo e o feiticeiro Elimais. Atos 13, dos versos de 6 ao 12, que vemos essa história. E é um ocorrido muito interessante. Iremos ver aqui algo que conecta perfeitamente um princípio agora da nova aliança com o princípio da antiga aliança. Que até abordei rapidamente também no estudo passado, que em Atos 13, Paulo e Barnabé encontram Elimais,
E quem era esse Elimais? Elimais era um mágico, né? Um mago ali, um feiticeiro, que se opõe à pregação do evangelho diante do procônsul Sérgio Paulo. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, diz, olha só as palavras de Paulo: ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego por algum tempo. Atos 3, 10, 11. E imediatamente ele mais ficou cego. Note que a Escritura enfatiza que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Isso significa que sua reação não foi carnal, mas conduzida pelo próprio Deus. Então veja, e a cegueira de Elimais é um cumprimento literal de um juízo semelhante ao do Salmo 69, 23, onde Davi ele clama, ó, escureçam-se os seus olhos para que não vejam. Então vemos aqui o mesmo, praticamente idêntico. É um juízo idêntico do que foi do apóstolo Paulo. Então vemos novamente, né, aquela questão de um inimigo de Deus. Como abordamos aqui, eu falei rapidamente aqui, sobre termos o inimigos de Deus, né, que se levantam contra a verdade, né, que temos que discernir a luz, né, da verdade espiritual, né, das escrituras, que qual o tipo de inimigo, né? E temos aqueles inimigos de Deus que se levantam contra a verdade, que blasfemam o nome do Senhor, que ali se tornam ferramentas, instrumentos do diabo. E contra esses a gente não deve manifestar um amor, ter ali simplesmente ser passivo, né? Conivente com aquele mal. O amor cristão nesse sentido não é conivente. Não é ali com aquele mal que está sendo feito. Então a gente vê aqui um exemplo perfeito disso. Diante daquele mal, né? Ele mais o mago, feiticeiro, ele estava se opondo à pregação do evangelho. Estava, como o próprio Paulo fala, né? Ele chama ó filho do diabo, né? Cheio de todo engano. Ele é cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Ele pergunta, né? Não cessarás. Ou seja, você não vai parar de ficar pervertendo os caminhos de Deus, ali levando, né, ao erro, as pessoas ao engano. Então ele fala, ó, aqui agora, nesse momento, a mão de Deus está pesando sobre você. Ou seja, o juízo de Deus, a ira de Deus veio sobre aquele feiticeiro. E para corrigi-lo, para fazer com que talvez ele venha repensar, né, o mal que ele estava fazendo, Deus deixa ele cego temporariamente. Então ali, Paulo ele proclama, né, ó, ficarás cego por algum tempo. E imediatamente ele mais ficou cego. Então o juízo de Deus veio sobre aquela pessoa, veio sobre ele mais, para que ele poderia ali ser punido e talvez repensar sobre o mal que estava sendo feito. E novamente não vemos aqui aquele amor que muitos pregam, né? Um amor que seria, entre aspas, né, o amor cristão, que é diante do mal ser conivente, ser passivo. Isso ali, o juízo de Deus orou, ele é movido pelo Espírito. Paulo orou para que Deus pudesse puni-lo temporariamente, para que ele pudesse ali se converter, se arrepender, porque muitas das vezes, e isso a gente vê nas escrituras, até a gente vê histórias, né, que já ocorreu em nossas vidas, já ocorreu com pessoas próximas a nós, que muitas das vezes as pessoas, para se arrependerem, infelizmente tem que sim, ao invés de acontecer algo forte na vida dela, algo pesado, né, uma punição que vem ali para ela se, né, tocar, perceber que está no erro. Muitas vezes tem que vir realmente algo forte ali para ela se arrepender daquele mal.
Paulo é um exemplo disso. Paulo estava perseguindo a igreja, né? Estava matando cristãos, sendo ali um instrumento, né, do diabo contra a igreja de Deus. O que Deus fez? Né? Foi ali, Jesus se manifestou, Jesus foi enviado, se manifestou, né, diante de Paulo e deixou ele cego temporariamente. E nisso, Paulo, a gente sabe a história, depois disso ele se converteu, se tocou e se converteu, se tornou o que nós conhecemos bem, né, o grande apóstolo Paulo. Viu? Jesus não enviou ali flores para o Paulo, falou, não, eu te perdoo, né, eu amo você, você está perseguindo a minha igreja, mas, né, eu te amo. Ele ali primeiramente deu uma punição, algo firme, forte, e depois ele, mediante ao arrependimento dele, ele obviamente foi perdoado e se tornou, né, um servo amado do Senhor, Jesus, né, e de Deus. Então, muitas das vezes, isso a gente vê também com muitas às vezes com muitos ladrões, né, bandidos, pessoas que quando estão vivendo essa vida, mas só depois, né, de serem pegas, né, e presas, e passarem um tempo presas, né, na cadeia, aí realmente se tocam e mudam de vida, né, buscam ali uma vida honesta, né, de trabalho, de uma vida íntegra, né. Então, vemos esse tipo de efeito, né, através de um forte juízo, de uma forte punição, que a pessoa ela venha se arrepender. E a gente vê justamente essa cegueira de Elimais, esse juízo, muito parecido, né, com o Salmo 69, 23, que o salmista ele também, diante, né, daqueles pessoas injustas, né, daqueles inimigos, o salmista ele proclama, ele pede para que Deus escurecesse os seus olhos, para que eles não vejam mais. Então veja ali um juízo, né, uma oração precatória muito parecida, porque aqui Paulo demonstrou também uma oração imprecatória. Então veja, não há diferenças, né, não há um princípio diferente, porque muita gente se levanta, né, com a seguinte teoria, né, com a seguinte doutrina de que muitos vêm daquela heresia, né, de Marcião, né, de Sinop, que o Deus da antiga aliança, né, seria um Deus diferente do novo, né? Que o Deus da antiga aliança é um Deus muito, né, muito bravo, é um Deus muito irado, né, que mata, que traz juízo, que amaldiçoa. E o Deus da nova aliança não, é um Deus mais amor, paz e amor, é um Deus que ali, né, que enviou o seu Jesus para pegar somente o amor, o perdão, né, amar o inimigo. Então é um Deus que, ou outros que falam, né, que Deus teria se arrependido do mal que tinha feito na antiga aliança e na nova aliança agora e tá mais paz e amor. Não, agora eu vou ali corrigir o mal que eu fiz na antiga aliança, né? Algo absurdo, né? Porque é o mesmo Deus. Deus é Deus, ele não muda. O Espírito é o mesmo Espírito que inspirou, né, os homens, os escritores da antiga aliança é o mesmo que inspiraram os da nova aliança. Então, não existe essa diferença, essa questão de diferenciação de um Deus diferente, né, de um espírito diferente, né. Então, esse episódio mostra que a graça não exclui a justiça. Deus ainda pune o pecado quando necessário, mas agora por meio dos seus servos cheios do Espírito. O mesmo amor que salva também repreende e disciplina o ímpio, mostrando que o Senhor é paciente, mas não permissivo. Deus é paciente, mas não é permissivo. Deixa o mal sendo feito de forma deliberada. Tem um momento que Deus, ele sim, ele pune. Então, exemplos disso, ó, Atos 13. Temos também o exemplo em Atos 12, que mostra Herodes, né, sendo punido severamente por Deus, né? Quando vemos ali a ira de Deus também se manifestando. Herodes ele foi punido quando Herodes ele fazia uma proclamação, né, diante do povo. O povo começou a proclamar, né, chamando que ele era Deus, que é a voz de Deus.
e ele se soberbeceu, né? Ele ali se achou, né? O bambambão, maioral ali, ele não teve a postura, né? De humildade, de que o povo ali estava cometendo erro, né? De repreender o povo e corrigir. Ele permaneceu naquele erro. Deus enviou um anjo e esse anjo feriu gravemente ele, ao ponto ali de a carne dele apodrecer instantaneamente, ali saindo vermes, né, da boca dele, do nariz. Foi uma cena horripilante, né, horrorosa. Todo mundo saiu correndo e Herodes morreu de uma forma ali terrível. Olha só que coisa, o mesmo juízo, a mesma coisa que a gente vê, né, na antiga aliança, Deus agindo de formas também bem firme, né, bem, muitos podem até ver de forma cruel, né, mas é o juízo de Deus sendo feito. Isso também aconteceu, né, com Antíoco Epifânio IV, né, que foi um imperador, um general grego que tentou profanar o templo, né, no ano 300 a.C. E também ocorreu naquela revolta, né, dos Macabeus. E ele foi punido também da forma bem parecida. Então é isso. Então vemos aqui algo muito parecido, né, uma oração, uma precatória muito parecida. O que vemos em Salmo 69, 23, que é uma oração imprecatória, né? Escureça os seus olhos para que não vejam, e aqui não é espiritual de forma literal, tá? Porque muitos até pode até argumentar, né? Não, isso aqui é espiritual, é figura de linguagem. Não, isso aqui é literal. Até porque se fosse algo espiritual é até pior. Porque uma pessoa que é cega somente dos olhos, né, ali não pode enxergar, ainda pode, né, ouvir a verdade, ela pode ouvir o evangelho, ela pode ainda cego crer, né? Ela pode crer, ela pode ouvir a verdade e se converter. Cego espiritualmente, a pessoa ela não pode de maneira nenhuma enxergar a verdade. Então ela está realmente ali excluída, né, da graça de Deus. Bom, então vamos para o próximo tema, que é o anátema de Paulo, né? O zelo pela pureza do evangelho, que vemos em Gálatas 1, né? Gálatas capítulo 1, dos versos 8 ao 9. E vemos novamente aqui o apóstolo Paulo, movido por amor à verdade do evangelho, escreve palavras firmes aos Gálatas. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos pregamos, que seja anátema. O termo anátema significa amaldiçoado ou condenado. Paulo não está sendo intolerante, está sendo zeloso com o que é santo. Ele entende que deturpar o evangelho é uma afronta direta ao amor de Deus, o que permitir, né, que falsos ensinos é deixar o rebanho ser ferido. Então Paulo tinha essa plena noção. Então é aquilo que eu falei também do inimigo de Deus. Ele tem essa característica. Você pode ver que todo inimigo de Deus, realmente ali um instrumento do mal, do inimigo, eles geralmente tem essa característica de se levantar contra as verdades da palavra de Deus, se levantar contra o evangelho. Foi como demonstrei aqui o exemplo de Elimás. Elimás, ele estava se opondo, né, à pregação do evangelho. Ele estava ali deturpando, né, os retos caminhos do Senhor. Ele estava cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda a justiça. Então Paulo ele afirma aqui, é todo aquele que ensina algo errado, que deturpa o evangelho, seja amaldiçoado, seja condenado. É como parecido com um salmo imprecatório. Lembra quando eu falei no estudo passado que salmo imprecatório ele vem do latim, que é do latim imprecare, que significa invocar maldição. Olha aí, invocar maldição ou clamar contra. Então que Paulo está algo bem, digamos, né, parecido. Que aquele que prega, que deturpa o evangelho, que seja visto, né, seja amaldiçoado, seja condenado. Invocar maldição.
evocar condenação, né? Então ele não está sendo intolerante, Paulo não está sendo ali movido, né, por uma ira, por uma vingança carnal, não. Por quê? Porque o mal, e é interessante que o mal não está sendo feito contra ele. Ou seja, olha aqui a diferença, né? Discernir o inimigo. Não é um inimigo pessoal, um inimigo que nos faz ali um mal, nos ofende, algo assim. Mas ali pessoal, não. É um inimigo que se levanta contra Deus. Porque você entende que deturpar o evangelho é uma afronta direta a Deus. É uma afronta direta ao Senhor Jesus. Então ele está sendo zeloso, está zeloso, né, a santidade, ao que é santo. Então, se alguém se levanta contra Deus, se faz inimigo de Deus, né, ali, é justo proclamarmos, né, orarmos para que Deus faça justiça, Deus se levante, né, e faça justiça. E Deus, em sua grande sabedoria, né, insondável sabedoria, ele vai agir da melhor forma. E novamente aqui eu deixo aqui claro que diante do exemplo, né, que foi mostrado aqui de Paulo, né, o feiticeiro Elimás, aqui desse exemplo também, não estou insinuando que, novamente, qualquer coisa a gente vai orar para que, né, o indivíduo, alguém que se levanta contra nós ou contra nós, seja, a gente ore para que ele fique cego, que ele, né, ou alguém que ofende ali, a pessoa fique muda, não, nada disso, não estou insinuando isso. A gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter, aqui também a gente tem que levar que foi, né, um contexto, foi ali um momento que, movido, né, pelo Espírito Santo, esses servos de Deus, né, agiram dessa forma, eles proclamaram, né, fizeram essa proclamação de juízo diante desses inimigos, né, de Deus. Então, desses adversários, né? Então ali teve o discernimento. Não é qualquer, né, forma deliberada que a gente vai sair aí, né, proclamando para que qualquer adversário seja, né, fique cego, né, seja amaldiçoado, seja condenado, nada disso. Eu não estou insinuando esse tipo de coisa. Estou mostrando aqui, né, a intenção é mostrar aqui que muitas vezes o amor que muitos pregam, né, o amor cristão, é deturpado. É um falso ensino, demonstrando aqui exemplos de servos de Deus que se levantaram contra o mal e proclamaram, ali movidos pelo Espírito, um juízo santo, uma ira santa. Entende? Não esse amor que, diante do mal, a pessoa é passiva, né? E o amor verdadeiro protege. E por isso o apóstolo fala com tanta severidade. O mesmo Espírito que inspira compaixão, inspira também firmeza contra o engano. Assim, o anátema de Paulo ecoa as imprecações dos salmos, não como desejo pessoal de maldição. Esse é o ponto. Não é a manifestação carnal de vingança, mas como defesa da verdade de Deus. Então ali Paulo não está uma manifestação, uma vingança pessoal dele, carnal. Não, até porque a gente vê também ao contrário, Paulo, muitas pessoas se levantaram contra ele, né, pessoalmente, a pessoa dele, Paulo, e Paulo, ele não mandou amaldiçoar, ele não proclamou que vocês sejam amaldiçoados, que vocês fiquem cegos, que vocês sejam condenados, não. E com certeza naquele momento ele amou, ele buscou ali, né, não responder, né, com a mesma moeda. A gente viu que muitos se levantaram, né? Até eu abordei muito sobre isso, sobre uma série que eu fiz aqui há meses atrás, sobre 2 Coríntios capítulo 10, né? Que está aqui no canal, que foi uma série de 3 vídeos, que eu abordei um pouco sobre isso, né? Que muitos se levantavam contra Paulo, contra o ministério dele, e ele não teve essa mesma atitude. Então, Paulo ali teve ali o discernimento aqui, ó, no estudo que eu fiz, né, de 3 episódios, né, sobre glória, autoridade, humildade, a mensagem de Paulo aos Coríntios, né, 2 Coríntios 10,
Fiz aqui em três partes. Foi uma minissérie aqui do canal, há 3 meses atrás. Eu falei um pouco sobre isso, né? Que muitos se levantavam, né, contra ele. E Paulo não teve essa mesma atitude. Mas quando a pessoa se levanta, né, um inimigo de Deus, se levanta contra a verdade de Deus, contra o evangelho, aí, né, o amor de Deus, né, esse amor cristão, ele não é conivente. Ele não é ali, até me escapou a palavra, né? Mas não é ali para estar amando de forma cega, né, o inimigo, né? Então, assim, o anátema de Paulo ecoa as imprecações dos salmos, né? Não um desejo pessoal de maldição, mas como defesa da verdade de Deus. Certo? Bom, agora sim, indo aqui para o final, né? Falando sobre Davi, o ódio santo. Salmo 189, verso 21 e 22, e o Salmo 187, dos versos 8 ao 9. Iremos abordar esses dois salmos. Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, escreveu: Não odeio eu, Senhor, os que te odeiam, não aborreço os que te levantam. Olha que interessante, não aborreço os que se levantam contra ti, odeio-os com ódio consumado, tornaram-se os meus inimigos. Salmo 139, versos 21 ao 22. Esse ódio consumado não é um sentimento de vingança, mas a identificação com a santidade de Deus. Davi ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Seu coração é moldado pela aliança. Ele sente como Deus sente diante da maldade. Então veja, um homem, aqui é um salmo de Davi, Salmo 139. Um homem segundo o coração de Deus. E é claro que ele, sim, em sua história, ele cometeu alguns erros, né, esses bem graves, né, a gente sabe, um deles, o famoso, né, a famosa traição, né, com Betseba. Mas ele, sim, ele foi um homem segundo o coração de Deus e escreveu esses salmos, olha só. Não odeio eu, Senhor, os que te odeiam. E diz mais, né, não aborreço os que se levantam contra ti, né, ou seja, inimigos de Deus, que tem essas características que eu abordei, né, agora há pouco. Odeio-os com ódio consumado e tornaram-se meus inimigos. Da mesma forma, o Salmo 137, nos versos 8 ao 9, que fala sobre Babilônia, expressa o anseio pela justiça divina contra os opressores. O clamor é simbólico, poético e profético, aponta para o juízo escatológico de Deus, também sobre as nações rebeldes. Não é a voz de vingança humana, mas a voz do Espírito de Deus, que também julgará os ímpios no tempo determinado. Então nós vemos ali no Salmo 137 a mesma coisa, né, sobre o juízo sobre a Babilônia. O salmista ele clama que Deus, né, feliz daqueles que esmagassem, né, os seus filhos contra a pedra. Então ali o salmista proclama um juízo até bem forte, né? Que seus filhos, né, os filhos de Babilônia, ali, daquelas pessoas ímpias, né, daquele povo ímpio, fossem destruídos, fossem mortos. Algo parecido também, né, como foi as pragas do Egito, né, que os primogênitos foram mortos, né? Deus ali jogou aquela maldição, aquele juízo deles sobre eles, né? Todos os primogênitos dos egípcios, né, foram mortos. Menos, óbvio, dos hebreus não foram. Então vemos isso, então vemos um juízo forte, o salmista ali, ó. Seus filhos sejam, né, ali punidos, destruídos. Então novamente ali expressa um anseio pela justiça divina de Deus, né, sobre a justiça de Deus contra aqueles opressores. Então vemos também algo até simbólico, né, mostrando ali, apontando para o juízo de Deus escatológico sobre as nações rebeldes, né, sobre as nações ímpias, que Deus julgará os ímpios no tempo determinado, e de fato Deus trouxe o juízo, porque a nação de Babilônia, ela depois de alguns séculos, ela foi destruída. Demorou, mas foi. Na Babilônia foi um grande império, um dos maiores da história da humanidade. Ali atacou Israel, né? A gente sabe da história do exílio babilônico. E depois de muito tempo, Babilônia foi subjugada e foi punida, e muitos
muitas pessoas ali, isso envolve até crianças, foram punidas, foram mortas. Então, veja só, né, pela Medo Persa ali que veio e se tornou ali depois o grande império, né, da humanidade daquele momento. Então, veja, no tempo determinado, Deus trouxe o juízo sobre os opressores, sobre os ímpios. E aqui, no contexto de Salmo 137, né, sobre os babilônios, né. Então, vemos novamente um salmo de Davi, um homem de Deus, escreveu um salmo como este, Salmo 39. Não pecou, porque senão isso nem estaria nas escrituras, né? Porque nós sabemos que toda a escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16, né? Paulo fala isso, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, aqui Davi ele não trouxe, estava representando ali um ódio consumado contra a injustiça, contra aquilo que se levanta contra a santidade de Deus. Ele odeia o que Deus odeia, ele ama o que Deus ama. Ali representando o caráter de Deus, né? Aborreçam, né, aqueles que se levantam contra ti. Ou seja, Davi se posicionava contra aqueles que eram contra Deus. Olha só que coisa. Não vemos aqui nada distante, né, do princípio de amar o inimigo. É algo diferente, né? Tem camadas. Bom, agora sim, no final, né, conciliando tudo, o Deus de amor é também o Deus de justiça. Em Cristo, o amor e a justiça não se competem, se complementam. Na cruz, né, o amor de Deus foi revelado plenamente e a justiça de Deus foi satisfeita. Como vemos em Romanos 3,26, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm a fé em Jesus. Deus não deixou o pecado impune, puniu em Cristo, né, em Jesus Cristo. E por isso que o crente pode amar o inimigo e ao mesmo tempo orar sim por justiça. O cristão não é cúmplice do mal, mas confia que Deus julgará retamente todas as coisas. O salmista clama por juízo, o cristão ora por arrependimento. Ambos, porém, entregam tudo nas mãos do mesmo juiz. Então veja que até nos salmos imprecatórios, nós vemos os salmistas não falam que eles irão fazer justiça, eles irão julgar os inimigos, trazer juízo sobre os inimigos. A gente vê eles deixando esse ato nas mãos de Deus, a cargo de Deus. Então a gente vê claramente isso. E até aqui, como foi no exemplo do Novo Testamento, como Paulo, por exemplo, ele fala que a mão do Senhor é sobre ti e ficarás cego. Então a gente sempre vê, apesar desses salmistas clamando por justiça, pedindo que os inimigos de Deus, os seus inimigos, adversários, recebessem ali um juízo da parte de Deus, Deus, estão entregando isso a cargo de Deus. Porque como é dito a Escritura, minha é a vingança e eu retribuirei. Então a vingança pertence a Deus. E sabendo disso, nós podemos sim orar por justiça, por juízo, mas deixando isso a cargo de Deus. Então, que trata a nós, né? Deixar que o justo juiz, né? Que faça a justiça. O amor de Deus não apaga a justiça divina, mas a consuma. Então, cumpre. Então, nesses momentos, né? Vemos claramente a união, conciliando tudo, não está separado, né? A gente sabe que essa questão de amar o inimigo, de todas essas questões, tem camadas. A gente tem que entender isso. E, novamente, eu faço a chamada, né, para que os irmãos que ainda não assistiram a primeira parte possam, né, ver, para que entenda melhor, né, até essa segunda parte, para que tudo fique entendido, né, perfeitamente, toda a sua plenitude, né, para que compreendam, né, toda a mensagem desse estudo, para que possam sair edificados, né? Então, a primeira parte aqui já está no canal, possa assistir para compreender, né, perfeitamente o estudo. Chegando aqui nas aplicações, né, para colocarmos em prática,
Oração com o coração limpo, né? Podemos orar por justiça, mas sempre com o coração purificado de rancor. O objetivo não é destruir pessoas, mas ver o mal ser vencido e a glória de Deus perseverar. Então, acima de tudo, nós temos o desejo de que o mal, as obras das trevas sejam destruídas, e não se as pessoas, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas das vezes Deus, quando ele traz o juízo sobre as obras malignas, às vezes sim, as pessoas são, né, as pessoas, né, que estão também praticando, né, manifestando esse mal também, muitas das vezes são destruídas. Mas aí é Deus, né, que em sua sabedoria ele sabe o que fazer, e se for da vontade dele, ele faz. E é isso, né? Como nós vimos ali em tantos casos. Discernimento entre a ira santa e a ira carnal. A ira carnal nasce do orgulho. A ira santa nasce do zelo por Deus. Devemos cultivar a segunda, né, e crucificar a primeira, ou seja, nós manifestarmos uma ira santa, né, que nasce o zelo daquilo que é santo, né, daquilo que é justo, verdadeiro. Não uma ira carnal que nasce do orgulho, né? Quando você ali tem o seu ego ferido, você ali quer se vingar daquele indivíduo ou daquelas pessoas, né? Quer que elas sejam destruídas de forma puramente por orgulho, né? Por seu ego ser ali inflado, né? Bom, o amor que confronta, né? O amor não é aprovar o erro. O amor verdadeiro corrige, adverte e ora pela restauração do outro. Confiança no juízo de Deus, né? Todos nós devemos confiar que Deus é justo e faz tudo na hora certa, né? O cristão pode descansar. Deus é justo. Ele vê, ele pesa, né? Pesa a sua mão e retribui a cada um segundo as suas obras. E a gente vê esse princípio até na Escritura, né? Deus vai recompensar, Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Os salmos imprecatórios, então, e as palavras de Jesus não se opõem. São duas faces da mesma santidade divina. O amor sem justiça é fraco, e a justiça sem o amor é cruel. Mas em Deus, né, o amor e a justiça se beijam, né? A gente vê essa frase, né, em Salmo 85, 10. Muito interessante essa figura de linguagem. E fala, né? O amor e a justiça se beijam. Ó, verso 9, né? Perto está a salvação que lhe trará os que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, olha que interessante, e a justiça e a paz se beijarão. Olha aí, então, a justiça e a paz, né? A justiça e o amor aqui na versão NVI, né? É paz, mas em outras versões é o amor, né? A justiça e o amor se beijarão. Então, muito interessante, né? O Deus que manda amar os inimigos é o mesmo que trará juízo sobre o pecado. O crente maduro é aquele que ama como Cristo amou, mas também se indigna como Cristo se indignou. O verdadeiro amor não é cego, ele enxerga o mal, se entristece com o pecado e confia que Deus fará justiça, trará o juízo. Amar o inimigo é entregar a causa ao juiz perfeito, e enquanto ele age, permanecemos em paz, né, tranquilos, pois Deus, né, de tudo sabe, de tudo faz da forma correta, né, no tempo dele e do jeito dele. Bom, meus irmãos, então aqui terminamos mais um estudo. Espero que aos irmãos, né, que viram a primeira parte, agora estão vendo essa segunda, possam ter compreendido, né, a mensagem, toda a plenitude de como, né, a conciliação dos salmos imprecatórios com o amar o inimigo, de que não há, né, não se opõe, não há contradição entre esses dois, né? Algo para, como assim, né? Poxa, eu tenho que amar o inimigo, mas nesses salmos diz que devemos que o inimigo seja punido. Então, espero que tenha sido compreendido, né? Que há essa
dois pesos, né, entre o amor e a justiça, e que não há, né, não há contradição, não há duas mensagens diferentes, né, algo que se contradiz, né, Deus, pô, na antiga aliança é uma coisa, agora na nova é outra, né, Deus mudou a mensagem, não, nada disso. Espero que tenha ficado bem claro, né, tem entendido, né, plenamente, e isso já ficaria, né, muito feliz, porque esse, né, sempre é o objetivo, né, trazer esclarecimento, né, entendimento das coisas de Deus, né, da palavra de Deus. Então, meus irmãos, que a graça, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, né, do Espírito Santo seja com todos vocês. Peço novamente, né, que os irmãos possam, né, deixar o like, que é muito importante, isso amplia, né, deixar um like, comentar, isso amplia muito a divulgação desse vídeo na plataforma do YouTube para que chegue a mais pessoas. Também possam, né, vir conhecer o canal, se inscrever, né, o canal vem crescendo, graças a Deus, para a glória de Deus. Conhecer também a Igreja de Deus. E aproveitar e fazer rapidamente aqui, né, sempre abaixo dos vídeos, aqui na aba comentários, sempre tem um link, né, links importantes, né, o link do canal no Telegram, no grupo do Telegram, o grupo do canal no Telegram também, tem um grupo nosso, temos o nosso grupo no WhatsApp também, que tem vários irmãos lá presentes, e nesses grupos é onde eu disponibilizo as apostilas, né, essas apostilas aqui que eu faço, para os irmãos que têm o interesse, né, de querer ter esse material em mãos, né, em forma de eu faço uma revisão, né, deixo tudo bonitinho e transformo ele em PDF e disponibilizo, né, envio nesses grupos aos irmãos que têm interesse, querem ter esse material, né, em mão para ler, para compartilhar com outras pessoas e assim por diante. Então é nesses grupos que eu disponibilizo, né, a apostila. É só clicar aqui e você diretamente será direcionado, né? Você clica aqui, ó, a plenitude das escrituras, né? Entrar no grupo, né, do WhatsApp. E o Telegram é a mesma coisa também. Você clica, você é direcionado, é só clicar no link e você entra no grupo. Todos são muito bem-vindos. E aqui também tem outros links, né? O discipulado no canal do Evangelista Flávio, né? Conhecimento da Sã Doutrina, a série Revelando Apocalipse, o site da Igreja de Deus, onde tem o discipulado e pontos de fé. Você clica aqui, você também é direcionado direto ao site da Igreja de Deus. Tem aqui conteúdo quase infinito, né, de tanto estudos bíblicos. E também a série Luz na Escuridão no canal O Caminho Estreito. Então ali links importantes para vocês terem acesso a conteúdo, a estudos bíblicos edificantes. E aqui também na descrição do canal também tem os links, certo? Então é isso, meus irmãos. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um abração a todos.